Glória a Deus por isso. Bom, o título dessa mensagem de hoje é Não Pare de Cavar. Eu sei que você não gosta disso, mas vira para a pessoa do seu lado e fala assim, não para de cavar não, meu irmão. Continue cavando. Você precisa continuar cavando. Eu preciso continuar cavando. Nós precisamos continuar cavando. Não pare de cavar. Esse é o título dessa mensagem. E o Senhor trouxe uma revelação tão profunda através desse texto que nós vamos ler aqui. E eu desejo muito, e a minha oração é para que o Senhor comunique ao seu coração, para que o Senhor fale na sua vida, para que o Senhor fale com você através dessa palavra, assim como Ele falou comigo. Amém, queridos? Porque nós precisamos estar munidos, nós precisamos estar equipados com a palavra de Deus e com o rema de Deus, para que a gente enfrente algumas estações na nossa vida, para que a gente viva a nossa vida de uma forma excelente, para que a gente viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabia que Deus tem para a sua vida a boa, agradável e perfeita vontade dEle? Às vezes a gente se contenta com uma vontade de Deus, com uma coisa mais ou menos na nossa vida. Às vezes a gente se contenta em viver mais ou menos o nosso casamento, a gente se contenta em viver mais ou menos a nossa vida profissional, financeira, mas eu quero dizer para você que Deus tem para nós algo bom, que Deus tem para nós algo perfeito e Deus tem para nós algo agradável. Isso não quer dizer que sempre tudo vai ser bom, mas isso quer dizer que o que vai permear a nossa vida é um espírito de bondade, é um espírito de excelência, é um espírito de milagres, é um espírito, sabe, de graça sobrenatural. Então é por isso que você não pode e eu não posso parar de cavar. Não podemos parar de cavar. E eu quero já partir para a palavra, nós vamos ler aí o texto de 2 Reis, a partir do 2 Reis 3, a partir do versículo 9. 2 Reis 3, a partir do versículo 9. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar com a gente, a mensagem está sendo transmitida aqui, né, projetada aqui nos telões. Vamos lá. Então, o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Versículo 13. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós esses 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo te daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, vocês não vão ver chuva, contudo esse vale ficará cheio de água e vocês, seus rebanhos e os outros animais beberão. Amém? Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera. Taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Amém? Eu tenho algo para te falar, querido, não para de cavar não, porque as águas de Deus vão inundar a sua vida.
Eu tenho algo de Deus para te dizer. Pode estar seco, você pode estar seco. A sua situação pode estar seca. A sua vida pode estar seca, pode estar vazia. Pode não ter sinal de vento, pode não ter sinal de chuva, pode não ter nuvem no céu. Mas se Deus falou que vai chover, vai chover. Continue cavando. Amém? Continue cavando. E é difícil cavar quando não tem sinal de chuva. É difícil cavar quando o céu não dá sinais. Quando nós não ouvimos a voz de Deus. É difícil cavar quando parece que a situação está totalmente contrária àquilo que nós imaginamos que seria. É difícil cavar nessas circunstâncias, queridos. Mas é nelas que Deus deseja que a gente continue. É nessas situações que Deus deseja que a gente permaneça. E que texto maravilhoso. Na verdade, o contexto todo desse texto é que o rei de Israel, que era Jorão, ele era filho de Acabe, né? Muitos aqui já ouviram falar de Acabe, né? Que foi um rei que perseguiu os profetas de Deus. Era um rei tão difícil, ele errou tanto. E esse era o filho de Acabe. E o seu pai morreu e ele assumiu ali o reinado. E a Bíblia fala que a partir daquele momento que ele assumiu e Acabe morreu, o que aconteceu foi que Edom, na verdade, foi que Messa, rei de Moabe, se rebelou contra Israel. E aí ele falou, eu preciso me juntar, eu preciso acabar com eles. Mas ele teve uma ideia, ele falou, eu vou me juntar com outros 2 reis e nós 3 combater esse povo. Nós 3 vamos atacar, né, Moabe. Nós 3 vamos ir para cima dele e nós vamos conquistar. Ele contactou os outros reis e eles combinaram, conseguiram, teve aprovação de todo mundo e eles foram. E a palavra de Deus chega aqui nesse ponto onde eles estavam caminhando no deserto, rumo à conquista, rumo ao ataque, mas de repente a água acabou. De repente a água acabou. E a palavra de Deus diz que não tinha água para os animais, a palavra diz que não tinha água para os homens, a palavra diz que a água acabou. E que interessante esse texto que nós lemos, né? Porque eles estavam prestes a enfrentar uma batalha, mas eles tiveram que lidar com outra batalha antes da grande batalha. Eles tiveram que lidar com uma grande batalha de não ter água para beber. E eles se viram ali numa situação de desesperança. Acabou tudo, nós vamos perder. Acabou tudo, nós não vamos ter força para lutar. Acabou, os nossos homens não vão ter energia, não vão ter condições físicas de entrar nessa batalha. E aí aconteceu isso tudo aqui que nós lemos, que nós vamos ler detalhadamente ouvir detalhadamente no decorrer dessa palavra, e que vai falar muito conosco, mas o que eu quero dizer é que essa palavra, esse texto bíblico, ele traz algumas chaves importantes de como nós devemos nos comportar na nossa vida, em momentos de crise, em momentos de desafio, mas não apenas neles. Como também na nossa caminhada cristã, como também na nossa vida rumo à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto tem algumas chaves maravilhosas. E eu queria falar com você hoje essas chaves, porque nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Nós precisamos nos firmar naquilo que Ele diz, que Ele fala. Nós precisamos conhecer a palavra para que a gente se equipe e vença as batalhas desse mundo, queridos. E vença as batalhas que nós temos que vencer. E eu quero falar a primeira chave hoje para você, que esse texto fala para a gente. Tenha pessoas certas perto de você. Tenha pessoas certas perto de você. Essa é a primeira chave. É interessante, queridos, que Jorão, mesmo sendo falho, ele conhecia essa chave. E ele pensou, eu não posso ir para essa batalha sozinho. Eu preciso ir para essa batalha acompanhado. E preciso ir para essa batalha bem acompanhado. Deixa eu falar algo para você. Essa batalha da fé, essa batalha pela sua família, essa batalha pela promessa de Deus na sua vida, pelo seu chamado, pelo seu propósito, não pode ser trilhada e batalhada sozinha. Você precisa ter pessoas certas perto de você. Você precisa ter pessoas certas perto de você. E às vezes a gente não tem essa revelação. E nós precisamos intencionalmente fazer disso a verdade do nosso coração se a gente quer trilhar caminhos de vitória. Como eu disse, Jorão era um homem falho. Mas ele aprendeu
que ele tinha que fazer alianças certas. E ele fez aliança, eu vou destacar aqui uma aliança que ele fez. Ele fez uma aliança certa, principalmente com Josafá. Sabe, queridos, eu fiz uma pesquisa sobre Josafá, depois que eu li esse texto. E olha o que eu encontrei. Josafá era temente a Deus. Josafá, ele fez mais do que os seus pais. Josafá, ele destruiu vários altares idólatras durante o seu reinado. Josafá, ele jamais adorou outros deuses. Era um homem que tinha o temor a Deus vivo e aceso dentro de si. Josafá nomeou juízes conforme a vontade de Deus. E Josafá teve um reino próspero, graças à sua dedicação a Deus. Então Josafá, o escolhido para ter uma aliança ali com Jorão naquele momento, era um homem de certo prestígio. E não somente um prestígio humano, mas um prestígio que gerou autoridade na vida dele, porque ele temeu a Deus, porque ele trilhou um caminho de frutificação. E ele era reconhecido por isso. E como nós podemos observar no texto que nós lemos, quando a situação ficou preta, quem que foi que deu a boa ideia, queridos? Para os reis, foi Josafá. Josafá que virou naquele momento de crise, naquele momento de sequidão e falou assim: nós precisamos de um profeta. Ei, Jorão, nós precisamos de um profeta. Nós não temos água, nós não conseguimos gerar água, nós não conseguimos gerar esse milagre. Esse milagre só pode ser feito pela mão de Deus. Nós vamos perder essa batalha. Josafá, queridos, foi a pessoa que abriu a sua boca e falou assim: nós precisamos de um profeta para trazer a palavra de Deus para a nossa situação. Mas não foi só isso, não. Quando o profeta apareceu, quando Eliseu apareceu, o profeta, e quando Jorão chegou até ele, talvez como um certo líder ali daquele movimento, e falou: eu preciso de você, Eliseu. O profeta virou para ele e falou assim: eu não tenho nada com você, você não me peça nada, eu não vou te atender. E depois ele pediu, insistiu, e ele falou assim: eu vou conceder o pedido por causa de Josafá. Jorão não tinha moral, Jorão não tinha autoridade, mas ele estava aliançado com quem tinha. Ele tinha pessoas certas perto de si. Ele tinha alianças certas com as pessoas certas. E no meio da batalha da vida, no meio da batalha da fé, no meio da batalha do seu casamento, da sua família, no meio da batalha com seus filhos, no meio da batalha da sua luta financeira, no meio da batalha por uma cura espiritual, ai de nós, se não tivermos as pessoas certas ao nosso lado. Ai de nós, se não decidirmos viver uma vida de alianças certas. Tem muita gente sendo destruída por conta de alianças erradas. Tem muita gente sendo destruído por ouvir vozes erradas. Interessante que olha o que diz em 1 Coríntios 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E Provérbios 13, 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Mas tolo é uma palavra muito forte. E talvez você pode pensar assim: não, pelo amor de Deus, eu não gosto dos tolos também não. Eu não tenho aliança com tolo, eu não tenho aliança, eu não tenho perto de mim pessoas tolas. E a minha pergunta é: será que não? Será que não? É para a gente pensar hoje. Será que nós temos vivido esse princípio de ter pessoas certas ao nosso redor? Sabe por quê, querido? Eu vou traduzir tolo para você. Tolo, muitas vezes são pessoas imaturas. Muitas vezes são pessoas feridas. Você já conviveu com uma pessoa ferida? É terrível, gente. A pior coisa é você ter no seu rol de principais, companhias, as principais pessoas da sua vida são pessoas feridas.
Porque pessoas amarguradas, elas transferem amargura para nós. Pessoas amarguradas, elas conseguem imprimir amargura em nós. Então, a tradução de tolo pode ser pessoas imaturas, pessoas feridas, pessoas maledicentes. Não se assente na roda dos escarnecedores, diz a palavra de Deus. Será que nós estamos sentando na roda dos escarnecedores? Será que essas são as principais pessoas que nós temos no nosso hall de amizade? Pessoas críticas, pessoas escarnecedoras. É para a gente pensar. Será que nós temos pessoas carnais ao nosso redor? Será que é essas pessoas que a gente está escolhendo fazer aliança e caminhar a trajetória da nossa vida? Pessoas carnais, pessoas preguiçosas demais. Será que essas são pessoas que estão ao nosso derredor? Pessoas que não construíram nada e querem ser mestres? Será que são essas pessoas que estão ao nosso redor? Será que são essas pessoas que estão ao nosso derredor? A minha pergunta é essa. Ah, mas o fulano é divertido. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tem tolo divertido também. Ah, mas fulano é muito inteligente. Deixa eu falar algo para você, querido. Tem tolo inteligente também, viu? Ah, mas fulano é tão refinado. Tem tolos refinados também, gente. Fino. Tem tolo de tudo quanto é jeito. Por isso que eu quero expandir o significado da palavra tolo para nós. Tolo não necessariamente é algo que está tão distante assim, não. Talvez são pessoas que estão ali no nosso derredor, mas que não são pessoas que a Bíblia diz que são sábias. E se eu for traduzir sábio para você, pessoas sábias são pessoas que edificam, são pessoas maduras, são pessoas saradas, são pessoas que têm tido frutos consolidados por hoje, ontem e já num tempo determinado. São pessoas que sempre têm uma palavra de fé, são pessoas que te levam para perto de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Sirva a todos, preste atenção. Porque eu não estou falando para você abandonar os tolos, hein? Porque Jesus não abandonou os tolos. Mas olha só, sirva a todos, ame a todos, se relacione com pessoas diversas, mas saiba ter um núcleo de gente que vai te aconselhar, te inspirar, te instruir e te elevar. Você entendeu? Vou repetir. Sirva a todos. Ame a todos. Se relacione com todos. Mas saiba ter um núcleo de gente que vai te aconselhar, te inspirar e te elevar. Jorão não precisava ser amigo de Eliseu, mas ele precisava que o amigo de Eliseu estivesse do lado dele. Talvez você não vai conseguir chegar em alguns lugares, mas pessoas que você escolheu ter aliança vão chegar por você e vão ser a ponte que você precisava para chegar no seu destino. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos receber isso. Tenha gente por perto que realmente te leve para perto de Deus, que vai alimentar sua fé, que vai te sacudir e falar: ei, você precisa chamar um profeta. É hora de falar com o profeta. Você está com essa luta, você está com essa situação. E aí, já falou com o profeta? E aí, já procurou gente certa para você conversar? E aí, você já procurou o aconselhamento certo? E aí, você já saiu da sua caverna? Nós precisamos de gente assim na nossa vida, querido. Pessoas ao nosso derredor que vai falar: sai da toca, sai da caverna e procure a pessoa certa. Mesmo que ela vá falar o que você não quer ouvir, mas é o que vai te levar ao propósito. É o que vai te ajudar a cruzar algumas fronteiras e resolver algumas lutas e situações da sua vida. Tenha pessoas certas. Gente que vai te sacudir, assim como Josafá fez. Ei, precisamos de um profeta. É um profeta que vai resolver essa situação.
Tenha pessoas que façam conexões que vão te salvar. Ou seja intencional em ter pessoas certas por perto, pois isso será uma chave para o seu destino. E sabe por que eu falei de ter um núcleo? Porque às vezes essas pessoas certas, elas não são muito comuns, elas estão um pouco em extinção. Então talvez essas pessoas certas, vai ser uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Mas vão ser pessoas que você intencionalmente entendeu que você precisa estar perto delas para que elas sejam a voz de Deus na sua vida. Para que elas sejam a conexão entre você e o seu destino em Deus. Amém, gente? Então a primeira chave que esse texto traz para nós é: tenha as pessoas certas perto de você. Não esquece disso. E eu quero falar o segundo ponto, que é um pouco ligado a esse. A primeira é ter as pessoas certas perto de nós. O segundo ponto que eu quero falar é: ouça as vozes certas. Primeiro, a gente tem que ter gente boa perto da gente. E segundo, a gente precisa ouvir as vozes certas, porque às vezes, mesmo tendo pessoas certas ao nosso redor, nós estamos dando a chave dos nossos ouvidos para pessoas erradas. Nós estamos dando a chave dos nossos ouvidos para vozes erradas. E nesse texto eu quero lembrar você que Josafá perguntou: será que não tem aqui nenhum profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Olha só o que aconteceu, enquanto o arpista estava tocando, achei isso tão interessante. Ele pediu para chamar o arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Espírito veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo esse vale ficará cheio de água. E vocês, seus rebanhos e os outros animais beberão. Essa era a voz certa. A voz de Deus que veio através da voz do profeta. Todos nós precisamos ouvir as vozes certas e nós temos que aprender a discernir para quem nós estamos dando as chaves dos nossos ouvidos. Para quem nós estamos dando chave do principal lugar de influência na nossa vida. Quem será que está tendo essa posição de influência na nossa vida? Isso vai mudar todo o seu destino. Eu já vi pessoas maravilhosas tendo problemas sérios porque deram ouvido a vozes erradas. Deram ouvido a vozes que não são vozes corretas. Sabe, gente, eles poderiam ter ouvido a voz do povo cansado e cheio de sede, não é verdade? Porque tem um ditado que fala assim: a voz do povo é a voz de Deus. E eu quero te falar que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. E eles poderiam ter dado ouvidos a isso, eles poderiam ter ficado atônitos, desesperados, porque estava todo mundo reclamando de sede, porque estava todo mundo lançando palavras de desesperança. Mas Josafá falou: ei, façam calar todas as vozes e tragam um profeta. Cale todas as vozes e que venha a voz de Deus sobre essa situação. E geralmente Deus fala as coisas mais ilógicas para nós, né, gente? Nós vamos chegar lá. Eles poderiam ter ouvido a voz um do outro, mas naquele momento em que todos estavam fragilizados pela situação, eles precisavam de uma voz certa, que era a voz de Deus para aquele momento. E a voz certa era a voz do profeta, era a voz de Eliseu. Sabe, essa situação me fez lembrar, né, que uns anos atrás, talvez um ano e meio atrás, nós tivemos uma situação muito desafiadora lá em casa. Na nossa vida, não lá em casa, mas na nossa vida. E eu lembro que, pedi licença ao Mateus para contar essa história, eu lembro que o Mateus estava muito abalado com essa situação, eu também, todos nós, mas assim, ele mais, porque ele estava um pouco mais envolvido e à frente, né, dessa situação difícil. E aí ele passou muitos dias mal, e aí chegou um momento que ele falou: eu preciso de ouvir a voz certa, Dani, eu preciso de encontrar o profeta. Eu preciso de encontrar o profeta que vai mudar o meu interior, que vai fazer eu acreditar diferente, que vai escancarar diante de mim a palavra de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. E eu lembro que o Mateus saiu e procurou, né, um dos mentores dele, e ele foi até esse mentor, e ele teve uma conversa de 1 hora com a voz certa. Quando o Mateus, eu liguei para ele, ele estava no carro voltando dessa conversa.
Queridos, o Mateus estava chorando, o Mateus estava rindo. Parece que eu não reconhecia a pessoa que tinha saído de casa. Ele falou: Dani, eu estava enxergando tudo errado. Eu estava ouvindo a voz da minha incredulidade. Eu estava ouvindo as vozes de desespero que saltavam dentro e fora de mim. Mas quando eu encontrei a voz certa, algo muda dentro do seu interior. Quando você ouve a voz certa. Quando você ouve a voz certa. E sabe, eu vejo que o Mateus é um homem de muita fé. Vou contar isso no próximo ponto também, outro exemplo. Mas é uma pessoa de muita fé, uma pessoa que estava firme com o Senhor, em oração. Mas ainda assim, ele precisou buscar a voz certa de alguém externo à situação, que veria a situação com os olhos de Deus. Você e eu precisamos de ouvir a voz certa, de alguém que está de fora da situação e que vai ter uma visão precisa e vai ser usado por Deus nas nossas vidas. Nós precisamos. E algumas pessoas representarão a voz de Deus na nossa vida, querido, mas outras pessoas vão representar a voz da vaidade, a voz da desesperança, a voz da carne, a voz do orgulho. Mas aí você me pergunta, e como eu sei que a voz é certa? Deixa eu te dizer uma coisa, Eliseu era um profeta, mas Eliseu ele estava sob a unção de Elias. Eliseu não estava avulso não, gente. Como eu disse aqui mais cedo, Eliseu não era uma pessoa sem frutos, sem história, que de repente decidiu ser mestre. Eliseu não era esse homem. Não era esse homem. Eliseu era experimentado. Eliseu tinha autoridade. Eliseu tinha autoridade. Então, ouça pessoas experimentadas. Ouça pessoas com frutos consolidados. Ouça pessoas que estão sob a unção de outras pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério. Ouça pessoas que estão sob a unção de outras pessoas. E Eliseu carregava essa unção. É importante a gente entender isso, queridos, porque muitas vezes você está com, vamos dizer, uma luta na família. Eu já vi muito, olha, preste atenção. Eu já vi pessoas com luta em casamento. E procurar, não somos contra psicólogos, pelo contrário, somos totalmente a favor de psicólogos, psiquiatras, mas tem que ter a pessoa certa, viu, gente? Eu já vi pessoas que estavam com uma crise familiar reversível, tá? Preste atenção, reversível, e que foi em profissionais como esses, e esses profissionais foram a voz do desânimo e do término do relacionamento. Eu já vi isso. E eu não estou dizendo que tem relacionamentos que não terminam de uma forma... Existem situações, mas eu quero dizer que nós precisamos ter filtro para a voz certa. Porque nesse caso, essa voz não era certa, porque a gente conhecia a situação, a gente sabia tudo o que estava acontecendo, e a gente percebeu que aquela voz estava sendo uma voz terrível na vida daquela pessoa. Sabe? Nós precisamos saber para quem que a gente dá voz, para quem tem a chave. Quem tem a chave dos nossos ouvidos, quem tem a chave do nosso coração. Sabe por quê, querido? Presta atenção que essa é mais forte ainda. Tem gente que está bem hoje, mas ontem estava mal. Semana passada estava mal, semana retrasada estava mal, mas hoje ela está bem. Aí você fala, nossa, a pessoa floresceu, ela é a voz na minha vida. E espera essa pessoa consolidar os frutos, para depois ela ser a voz que você ouve. Ok? Nem tudo que reluz é ouro. É. A pessoa está top, maravilhosa, falando bonito. Ô, gente, desconfia de gente que bate no peito e fala bonito, viu? Desconfia. Porque pessoas que têm frutos de verdade são pessoas humildes suficientes e já passaram por um processo que transformou a vida delas. Dificilmente serão pessoas que baterão no peito, sabe? E se mostrarão superiores. Pelo contrário, são pessoas que passaram por um processo, são transformadas pelo processo. E são aptas a ter a chave dos nossos ouvidos e do nosso coração. Cuidado com pessoas que não construíram. Olhe toda a história. Olhe toda a história. Olhe os últimos anos. Olhe os últimos tempos. E não apenas uma pequena fatia da história de alguém.
A Bíblia nos ensina isso, a olhar para pessoas experimentadas. E quando a Bíblia fala, a gente tem que dar atenção, gente. Tem que dar atenção. Tem que dar atenção. Olha só, você tem líderes bem conectados com a visão da sua liderança principal? Vamos dar um exemplo aqui da nossa igreja, né? Todos nós temos líderes aqui. Você tem líderes alinhados com a visão, né, principal? Ou você está vendo alguma coisa esquisita no meio do caminho? A chave da nossa mente, dos nossos ouvidos, elas têm que estar com aqueles que são consolidados, os líderes principais. Se a nossa liderança direta está de alguma forma desalinhada, nós precisamos começar a fechar os nossos ouvidos e procurar a liderança posterior, não é? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um exemplo muito positivo a esse respeito nos últimos anos aí que nós pastoreamos. Teve uma fase, né, que uma pessoa estava com um líder e esse líder, infelizmente, ele caiu. E eu me lembro que essa pessoa, ela estava tão atenta, ela estava tão criteriosa para quem teria a chave dos ouvidos dela, que mesmo sendo tão próxima a essa pessoa, ele entendeu que havia um problema. Que havia um problema. E sabe o que aconteceu? Mesmo infelizmente, muito infelizmente, o líder tendo caído, essa pessoa está fiel e permanece até hoje. Até hoje. Porque quando... Nossa Deus, gente, misericórdia. Ô, gente, eu não estou com um par de sapato errado, brinco errado não, né? Porque pode acontecer, viu? Meu Deus. Quando eu cheguei aqui em cima, eu estava orando, gente. Eu falei, meu Deus do céu, não permita que eu esteja com um sapato de uma cor, um sapato de outra. Não permita que eu esteja com um brinco de um jeito, um brinco do outro. Gente, você acha que eu estou brincando? Ontem, fizeram uma festa, não sei aonde. Você ouviu, amor? O que é aquilo? O povo estava gritando, cantando a maior altura, gente, do lado da minha casa. O Davi dormindo, eu clamei pela misericórdia. Eu só não liguei para a polícia porque eu não consegui discernir de onde vinham aquelas vozes do inferno, gente. Eu juro, o menino estava dormindo, mas Deus foi tão fiel que eu não sei o que aconteceu. Ele não acordou e parecia que eles estavam cantando dentro da minha casa. Eu juro. E eles estavam muito bêbados. E quando a pessoa está bêbada, ela não percebe o tom da sua voz. E eram umas 30 pessoas bêbadas. Então, você entende como estava a situação. Onde eu estava? Perdi aqui, gente. Mas é isso. Da pessoa, né? Então, quando a gente dá a chave dos nossos ouvidos para a pessoa certa, a gente não vai cair, gente, a gente vai permanecer. Você não pode afastar da presença de Deus porque alguém falhou com você. Você não pode se afastar da presença de Deus porque alguém que estava te liderando falhou com você, porque uma pessoa falhou com você, porque se você sai da presença de Deus por causa de alguém, você nunca esteve na presença de Deus por conta de Deus. Por isso nós precisamos fortalecer a nossa alma, o nosso coração, através do nosso espírito fortalecido na palavra de Deus, gente. Firmados no Senhor, meu Deus. Esse cronômetro está errado. Tenha as pessoas certas perto de você. Ouça as vozes certas, que os principais pontos estão por vir, né, gente? Vocês sabem que as minhas palavras são assim, né? Esses são principais também, tá, gente? Tudo é uma construção. Terceiro ponto, terceira chave que eu queria trazer para você, ela tem o título, né, do título dessa mensagem é igual. E o terceiro ponto, a terceira instrução, a terceira chave é: não pare de cavar. Continue cavando. Por quê que é não pare de cavar? Porque naquele contexto ali, Eliseu falou assim, vocês não vão ver nuvem, vocês não vão ver chuva, mas vocês precisam continuar cavando. Vocês precisam cavar. E aqueles homens cavaram a noite inteira. Queridos, muitas vezes com a boca seca. Você já cavou seco. Você já cavou triste, decepcionado. Você já cavou sobre a decepção. Você já cavou com uma desesperança, com uma falta de fé tão grande. Você já continuou cavando. Você já continuou cavando mesmo fraco, mesmo exausto. Você já continuou cavando mesmo com uma situação toda contrária ao redor. É assim esses homens estavam.
Eles ouviram uma palavra e eles continuaram cavando. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, não haverá sinal de vitória. Deixa eu falar, geralmente, antes da intervenção de Deus, Ele sempre dá uma instrução. Sempre dá uma instrução. Deixa eu falar uma frase para você guardar para sempre no seu coração. É a frase da minha vida essa, e eu vou falar para você esse segredo, essa chave. Não é sobre o que Deus fará, mas sobre o que você fará enquanto Ele não faz. Não é sobre o que Deus fará, é sobre o que você fará enquanto Ele não faz. Não é sobre os milagres que Deus vai fazer na nossa vida. Não é nos pontos grandes, ministeriais e de propósito que Deus vai nos levar. Não é sobre as promessas. Não é sobre as maravilhas. Não é sobre, meu Deus, os tanques de óleo que serão derramados sobre as nossas cabeças. Mas é o quão firme, é o quão forte você vai permanecer com a tua pá espiritual na mão, cavando mesmo em tempos secos, mesmo com a terra dura. Mesmo que você precisa fazer um pouco mais de força com os teus braços, porque o chão está seco demais. Talvez aqueles homens precisaram fazer muita força para cavar aquelas cisternas. E eu precisei procurar no Google o que significava cisternas. E cisternas, né? Talvez alguns aqui saibam, mas eu precisei visualizar para eu entender. Cisternas são buracos como se fossem caixas d'água que eles fazem no chão para poder armazenar a água da chuva e reutilizar, para poder armazenar uma água que está fluindo e para ela não ser desperdiçada, eles constroem essas cisternas. Então eles tiveram que cavar buracos fundos, e muitos, porque a palavra do profeta foi: cave quantas cisternas forem possíveis, saia cavando, até que o milagre aconteça. E já que o milagre, nós vamos ver daqui a pouco, que o milagre aconteceu de manhã, então eles tiveram que cavar a noite toda. Com sede, secos, mas tiveram que cavar a noite toda. E aí, você vai continuar cavando? Eu quero saber, Deus quer saber se você vai continuar cavando, enquanto o não ainda está operando na sua vida, enquanto não veio o sim, enquanto as coisas estão difíceis, enquanto você ainda está vendo o sonho ministerial muito longe de você, enquanto você está vendo a solução dos seus problemas distante de você, quando você tem uma notícia péssima, você serve a Deus, mas você tem uma notícia horrível de um problema de saúde, de um familiar, de uma situação difícil com seus filhos, e aí a minha pergunta é: vamos continuar cavando? Ou vamos parar e permitir que a sequidão do solo entre no nosso coração? Porque a sequidão da situação que nós estamos vivendo pode penetrar no nosso coração e nos secar. E a secura espiritual é a pior coisa que existe. Pessoas secas espiritualmente são pessoas que não reagem, são pessoas que não têm vitalidade, mas que desistiram. Você vê na cara de uma pessoa que ela está seca por dentro, que ela deixou a sequidão do solo entrar no coração, que ela parou de cavar. Tem muita gente que parou de cavar. Você parou de cavar naquilo que Deus te entregou? Parou de cavar no propósito de Deus porque as coisas não estão legais? Parou de cavar? Não para não, querido. Não para de cavar não. Continua cavando, continua cavando, continua cavando. Eu lembro, vou contar uma conversa muito particular que nós tivemos lá em casa. Vocês sabem, nós esperamos 10 anos para o Davi chegar. Falar nisso? Não voltou, né? Pois você vai lá ver, amor, se está tudo bem. Hã? Kids? Entendi. Olha só. O que aconteceu? Nós esperamos 10 anos pelo milagre do nosso filho, né? E aí, o que aconteceu num determinado dia, eu lembro que eu comecei a deixar uma coisa entrar no meu coração. Vou explicar para vocês vão entender o que eu estou dizendo. E eu cheguei para o Mateus. Mateus é assim, gente. Ele recebeu esse legado do pastor Clemente. Meu marido é desse jeito. Vocês vão entender. Eu falei para ele: amor, deixa eu falar uma coisa para você. Eu ensaiei tanto para ter essa conversa com ele, gente. Falei: vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Mas eu vou falar. Falei: meu amor, vamos entrar na fila de adoção?
Eu acho a adoção a coisa mais maravilhosa que existe, gente. E pode ser que nós vamos fazer isso ainda, né? Nós oramos e queremos entender de Deus. E nós incentivamos completamente pessoas que têm isso no coração a fazerem, a adotar. Nós realmente aconselhamos isso. É algo maravilhoso, é algo bíblico. Bíblico. Eu não vou perguntar aqui para não expor, mas nós conhecemos muitas pessoas adotadas que são pessoas maravilhosas, que são pessoas incríveis em Deus e que receberam esse legado por conta disso. E deixa eu te falar, não adota não, porque não tem seu DNA. Quem disse que seu DNA é o melhor? Jesus te adotou? Jesus nos adotou, muitos filhos com DNAs diferentes. Por que vai ser menos pior? Porque o problema que o teu filho vai ter é conhecido seu, porque você já viveu com ele a vida inteira? E não curou muitas vezes? Porque ele tem o seu DNA? Isso é uma bobagem. Eu conheço uma família de pastores que tem 2 filhos adotivos. Ela adotou uma adolescente, né, uma outra menininha. Não, acho que são 2. 2? 3? Acho que são 3. E são crianças que estão crescendo, adolescentes maravilhosos, porque estão crescendo na palavra de Deus. Se você for firme com Jesus, amar Jesus e tiver amor de Jesus no seu coração, você vai executar o maior propósito dessa terra. Você vai criar pessoas que vão ser grandes. Maravilhosa adoção. Sob a perspectiva bíblica, espiritual, correta. Né? Porque muitas vezes numa família que tem filhos legítimos e filhos adotivos, todos têm problema, mas quando o filho adotivo dá problema, é porque ele é adotivo. Né? Então, assim, se os pais criam os filhos fora da presença de Deus, né, pode dar problema com o filho, com o seu filho, com o filho. Bom, enfim, isso é só um parênteses, mas eu estou querendo explicar tudo isso para falar que eu sou totalmente a favor da adoção, tá, gente? E pode ser até que nós faremos isso, né? Nós não sabemos, oramos por isso também. Mas eu quero te falar que naquele momento eu falei com o Mateus, amor, vamos entrar na fila de adoção, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer. Gente, foram poucas vezes nesses 10 anos que eu titubeei na fé, mas essa época eu estava meio bolada. Aí eu falei, amor, vamos entrar, porque demora a fila para chegar, né? A nossa vez. E aí o Mateus virou e falou assim, Dani, é o seguinte, eu não sou contra a adoção, eu amo a adoção, mas a resposta nesse momento é não, porque a palavra que Deus nos deu é, o Davi vai chegar. E se eu fizer isso, eu não estou falando de você, eu não estou falando de outras pessoas, mas no meu caso, se eu fizer isso, eu vou estar de alguma forma duvidando que Deus nos daria o Davi da forma que Deus prometeu, que era na situação específica, porque eu conheço muitas pessoas que adotaram e depois tiveram filhos, né, que vieram da sua barriga, né? Mas é impressionante, porque naquele dia, gente, eu ouvi o Mateus falando assim, eu fiquei até quieta assim, ó. Falei, Senhor, me ajuda a mergulhar na fé dele. Que eu tô bolada. E eu estava tão mexida naqueles dias, né? E aí, quando veio Davi, o Mateus sempre falava, e eu vi algumas pessoas até com cara de dó para ele, porque ele falava onde quer que esteja. Estou tranquilo, porque vai vir o Davi. Falei, nossa, se vier uma menina, eu estou lascada, gente, não vai ser rejeitada em nome de Jesus. Eu só ia falar, não, vamos rejeitar em nome de Jesus. Mas era muito forte a sensação nossa que seria o Davi, né? Vocês muitos sabem aqui que a gente sempre falou isso. As meninas falaram que não teve graça nenhuma o chá de revelação, porque a gente já sabia que era Davi. E as meninas, me fala outro nome para colocar no balão. Eu não conseguia ter nome de menina, gente. Vocês acreditam? É uma coisa espiritual, eu não conseguia. Porque era Davi, né? Deus queria fazer dessa forma. Mas o que eu estou querendo te dizer? Durante esse tempo, querido, nós continuamos cavando. Muitos aqui sabem disso. Nós continuamos pregando sobre fé nesse altar. Nós continuamos crendo no impossível de Deus. E sabe de uma coisa? Quando Deus fala, como foi com esses homens, o milagre ele falou num dia, o milagre aconteceu no outro dia pela manhã. Pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, pode demorar uma semana, ou pode demorar uma década, como foi o nosso caso. Você está disposto a cavar por 10 anos? Você está disposto a cavar por 15 anos? Você está disposto a cavar por 30 anos? Nossa, começando a ficar muito ruim. 50 anos? Porque aquele povo de Deus não teve condições de continuar cavando no deserto. E por isso eles não viram a promessa.
porque eles duvidaram de Deus. E a palavra de Deus diz que eles não entrariam na terra prometida, porque eles pararam de cavar. Preste atenção, olha isso, ó. Não abra mão dos sonhos que Deus colocou no seu coração, mas abra mão da expectativa que você criou sobre como as coisas deveriam acontecer. Vou beber uma água só para você processar. É ou não é, gente? A gente não pode abrir mão do propósito de Deus na nossa vida, mas a gente tem que abrir mão da expectativa que a gente criou, que muitas vezes é irreal. Não é o que Deus planejou. Não é o que Deus planejou. Não pare de cavar, não pare de crer, não pare de servir, não pare de obedecer a palavra de Deus, não pare de ser fiel, não pare de ser leal. Sabe por quê? Porque contar um testemunho é maravilhoso, mas construí-lo é muito doloroso. Não pare de cavar, porque no dia que Deus mandar água, você não vai contar o seu testemunho direito se você passou muito tempo sem cavar, se você passou vergonha, se você declarou palavras de incredulidade, se você viveu o tempo de espera da pior maneira possível, se você vacilou. A partir de hoje, Deus coloca no nosso coração: não pare de cavar, não pare de cavar, não pare de cavar. Meu marido tem uma característica muito parecida, como eu disse, com meu sogro e até com a minha sogra também. Que o Mateus, ele é uma pessoa assim, que eu convivo com ele, eu sei que ele é muito amigo de Deus, muita fé. Mas às vezes a fé dele parece inocente. Quem convive muito com ele sabe. Ele não para de cavar, mesmo a coisa estando muito feia. Nós estamos vivendo umas duas situações muito difíceis na nossa vida. E ele taca pá na mão, gente. E tá que cava, e tá que cava, e tá que cava. E vem uma voz contrária e ele: eu vou continuar cavando, para de tentar tirar a pá das minhas mãos. E continua cavando. E eu, talvez, amor, não é melhor botar a pá ali do lado e contratar, alugar uma escavadeira? Ele: não, eu vou continuar cavando. Porque Deus mandou eu começar a cavar. Mas Deus não mandou eu parar de cavar, é isso que ele fala. Se Deus mandar eu parar, eu paro. Se Deus mandar você parar de cavar, irmão, você para. Mas se Deus não parar, você fica firme aí. Fortalece os seus braços e continue cavando. Continue cavando. O que Deus está pedindo para você continuar cavando hoje? Fique esperto aí que eu vou falar rapidinho para você receber, porque talvez Deus vai falar com você numa situação específica. Continue cavando, declarando sua fé numa situação impossível. Continue cavando ao ser correto em alguma situação, mesmo estando decepcionado. Continue cavando diligência na sua vida financeira, mesmo você estando quebrado. Continue cavando perseverança no seu casamento, mesmo ele estando por um triz. Continue cavando no seu propósito e chamado, mesmo diante das decepções. Continue cavando ao servir ao Senhor, mesmo que Ele ainda tenha te dado um não para algo que você tem lhe pedido há tanto tempo. Continue cavando, continue cavando. Qual é o solo que você tem que cavar hoje? É o solo da diligência? Você tem que cavar o solo da sua espiritualidade viva? Não deixe de cavar, querido, porque nada é de repente. A gente acha que as coisas são de repente, mas não são. A água flui depois que Deus te deu uma instrução e você se manteve firme nela. E você cavou, e você cavou. No processo de cavar, as pessoas têm dó de você, porque não tem nuvem no céu. E todo mundo acha que você é louco, que você é um coitadinho. E muitos falam por trás de você: tadinho, ele acha que vai vir a água. Coitado, ele acha que vai fluir água. Tadinho dele, ele acha que vai acontecer. Mas não vai acontecer isso, ele tinha que ir para outra opção.
Pessoas vão falar isso de você, querido. Pessoas vão tentar te desanimar. Outros vão chegar e vão falar, vai por esse caminho mais rápido. Muda de lugar, muda de ambiente, muda de família, muda de não sei o quê. Mas Deus está te falando, muda de nada. Continue capar e continue cavando. Continue cavando com fé. Continue cavando com esperança. Continue cavando crendo nas promessas de Deus. Continue cavando. Teve dias, queridos, que nós estávamos aqui ministrando uma palavra de fé. Tão secos por dentro. Porque tínhamos acabado de receber tantos nãos, vocês não sabem. Se nós contássemos aqui toda a história. Foi uma história tão dura, tão difícil. Por muito tempo viemos muito constituindo famílias. Nós estamos num ambiente que mais valoriza a família de toda a terra. Os nossos amigos tinham filhos adolescentes já. Jovens. Né, Vitória? A gente pegou a Vitória no colo, gente. Misericórdia, eu nem gosto de lembrar disso. Senhor, ela tinha um olhão e ela ia com todo mundo. Eu via as fotos dos finais de semana e eu falava, Senhor, será que a gente nunca vai postar uma foto assim no Instagram? A gente tinha uma paixão tão grande, sabe, por falar sobre criar filhos na presença de Deus, sobre ensinar. Eu falava, Senhor, será que o Senhor não vai nos dar a oportunidade de ensinar o nosso filho a amar o Senhor? E a gente chegava aqui no domingo e tinha que falar para você crer. Secos por dentro, mas estávamos cavando. E vocês já viram a gente cavando muitas vezes desse lugar. Eu acho que muitos de vocês tiveram dó de nós. Isso não é errado, às vezes bate isso mesmo no nosso coração. Eu acho que muitos de vocês sentiram a nossa dor, porque a gente nunca viu tanta alegria do que aquele culto que a gente contou que o Davi estava chegando. Meu Deus, não deu nem para terminar o vídeo quando apareceu o coraçãozinho batendo. O povo começou a tirar a camisa, estou brincando. Ninguém fez isso não, gente, está doido, né? Já pensou? Meu Deus. Não pare de cavar. Porque em Provérbios 24:10 diz assim, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E em Hebreus 10:38 diz assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nossa. Meu Deus. Eu vou falar uma coisa que é a teologia minha, tá bom, pessoal? Mas eu creio que a fé constrói algumas coisas, gente. Deus é soberano, mas a nossa fé constrói algumas coisas na nossa vida. Tem uma mensagem que eu ministrei na série sobre fé, que eu não lembro o título. Depois você ouve ela. Você não sabe o título também, porque eu também não sei, mas procura lá. No YouTube. Na série de fé. Se alguém lembrar, depois me fala. Mas aquela mensagem é a verdade do meu coração, que eu creio, né? Biblicamente, eu construo aquela crença que está muito firme no meu coração. A nossa fé, ela cria situações. E eu quero passar para o quarto ponto. E sabe qual que é o quarto? Acredite. O milagre vem na hora certa. Acredite. O milagre vem na hora exata. Mas se você não lembra desse texto, você não lembra dessa parte que nós vamos ler agora, que é surpreendente. 2 Reis 3, 21. 2 Reis 3, 21. E diz assim, quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados
e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia aonde, gente? O sol refletia em qual água, gente? Na água que Deus fez fluir e encher as cisternas que eles passaram a noite toda cavando. Ao levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como? Gerou uma ilusão de ótica no inimigo. A água tinha que vir de manhã. Era aquele momento que se eles tivessem visto a água à noite, eles já iam saber talvez que tinha água ali, eu não sei. Mas tinha que ser naquela hora. Então gritaram, é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga, entraram no território de Moabe e o arrasaram. Quando eles viram o sangue, quando os inimigos viram o sangue, eles acharam que os reis tinham se matado entre si, que Josafá, que Joás, que aqueles reis todos tinham se matado. E eles foram e atacaram e falaram, agora que nós vamos acabar com isso aqui. Mas, pelo contrário, os 3 reis que estavam aliados estavam mais fortes do que nunca, porque tinham acabado de receber a promessa de Deus, tinha acabado de fluir a água, e quando os inimigos chegaram, eles foram destruídos. O povo de Deus, o povo de Israel, aqueles guerreiros estavam supridos na sua sede. A sequidão havia acabado, a água tinha fluído e os inimigos tinham sido destruídos. Sabe por quê, querido? Porque o milagre ele vem na hora certa. O milagre acontece na hora que tem que acontecer. Aquilo que Deus prometeu não acontece no nosso tempo, acontece no tempo dele. Aquilo que você está desejando, esperando, buscando, virá no tempo de Deus. Deus não atrasa. Deus não está atrasando na sua vida. Deus não atrasou para dar Samuel para Ana, sabia? Samuel, queridos, ele nasceu no tempo exato da história, porque ele precisava ser usado para ungir Davi. Samuel nasceu no tempo exato. Ana chorava, 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 mas Samuel nasceu no dia, na hora e no momento que deveria ter nascido. Deus não atrasou com Davi, que demorou tantos anos para assumir o reinado, mesmo após a sua unção. Deus não aprontou com José, ao colocá-lo num trajeto tão rígido antes do seu propósito se cumprir. Não, Deus não está atrasando, não. Deus não está atrasando, sabe por quê? Porque o processo que Deus te colocou está derrubando inimigos dentro de você. O processo que Deus te colocou e o tempo que isso está demorando para acontecer é o tempo que Deus está tentando reconstruir coisas dentro de nós. Ei, queridos, existem coisas que nós só vamos ser tratados por Deus se nós estivermos no trajeto da espera, se nós estivermos no trajeto, sabe, de estar cavando e estar esperando o milagre acontecer. Eu quero dizer para você, você está cavando e não está vendo nada acontecendo, tem inimigos sendo destruídos aqui dentro, tem carnalidade sendo destruída aqui dentro, tem insensibilidade sendo destruída aqui dentro, porque eu nunca mais fui igual depois desses 10 anos que eu passei. Agora eu olho, queridos, muito mais para pessoas que estão passando por situações que ninguém vê. Porque a gente não consegue sentir aquilo que a gente não está vivendo muitas vezes. Eu esperei 10 anos, isso foi dolorido para mim, mas dificilmente alguém que não estivesse vivendo a mesma situação saberia exatamente a dor daquilo. E agora eu olho para pessoas que estão vivendo tantas esperas e eu consigo me tornar uma pessoa mais sensível. Deus tratou isso em mim, Deus tratou incredulidade em mim, Deus tratou tantas coisas no meu interior, Deus tratou resiliência, Deus me deixou com os braços fortinhos, de tanto cavar, de tanto cavar, de tanto cavar.
Amém, queridos? O processo que Deus te colocou também vai derrubar inimigos externos a você. Eu quero te falar, o que é que está te impedindo? Tem inimigos muito grandes, não é? Nós muitas vezes nos colocamos diante de inimigos muito grandes, mas eu quero te falar que enquanto você está cavando, os inimigos externos estão sendo destruídos, sem que você perceba. Coisas estão acontecendo no mundo espiritual que você não está vendo. Você está orando pelos seus filhos, você está firme aqui na comunhão, na igreja local, você está trazendo os seus filhos para a comunhão, para vir, para participar da salinha, você está trabalhando nessa direção. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus está trabalhando na vida dos seus filhos, por mais que seja de forma invisível, e no tempo devido você vai ver o fruto sobre a vida deles. Não espere chegar lá na frente para você cavar, tem que cavar é agora. Quando a água fluiu, não precisava cavar mais. Quem cavou, cavou, viveu a experiência de fé. Quem não cavou, contou a experiência do outro. Nossa, meu Deus. Quem cavou, cavou. Quem não cavou, contou o que aconteceu. Porque nunca vai poder bater no peito e falar, eu cavei, não. É aqueles que se esconderam porque estava cansado demais para continuar batalhando. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar.